Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que bom estarmos de volta depois de alguns dias de ausência, mas nós estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor juntos e aprendermos daquele que é manso e humilde de coração e para que a gente encontre descanso para as nossas almas. E eu quero orar com você, para que Deus te abençoe nesse dia, nessa semana, na sua vida, ao longo dela, que a mão do Senhor esteja conduzindo você e te abençoando. Pai amado, Deus bendito, maravilhoso, Tu que és santo, poderoso, ó Deus, agora nesse momento, nos abençoa, Deus, com a presença manifesta do Teu Espírito Santo, sobre as nossas vidas, nas nossas vidas, através das nossas vidas, para que a Tua palavra nos comunique, ó Deus, a essência daquilo que o Senhor quer que a gente aprenda, daquilo que o Senhor quer que a gente assimile, e que isso deixe de ser uma teoria, para que seja uma prática nas nossas vidas, porque se nós, ó Deus, praticarmos a Tua palavra, se nós praticarmos a presença do Senhor nas nossas vidas, certamente nós seremos não só abençoados, como seremos, ó Deus, como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Pai, visita essa pessoa que está nos assistindo agora, põe a Tua mão sobre ela, ó Deus, sobre a casa dela, sobre a família dela, sobre os negócios dela, abençoa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Josué no capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: Jericó, é uma história muito conhecida nossa, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas, ninguém saía da cidade, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, o rei dela e os homens de guerra dela, o exército de Jericó. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados e faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Versículo 20 agora. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, e cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Amém. Essa foi uma vitória fantástica do povo de Deus em Jericó. Mas a gente já chega lá. Deixa eu exemplificar onde eu quero chegar e como eu quero chegar. Você vai a uma repartição pública onde deixou um processo para ser analisado e a pessoa que atende você diz o seguinte: o processo que você deixou conosco foi para uma instância superior, não está mais em nossas mãos. E quando a gente ouve isso, a gente tem 2 reações possíveis. A primeira é aquele sentimento que a coisa está andando. Você pensa, puxa, agora a coisa vai. A segunda reação, ela é menos eufórica e mais prática. E a gente começa a pensar o seguinte: o que será que eu posso fazer para que esse processo vá mais rápido? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer para esse processo andar mais rápido? E a resposta para isso é nada, não tem nada que você possa fazer, porque agora está além do seu alcance. Outro exemplo, quem é motorista sabe que uma das coisas mais difíceis, estressantes,
angustiantes para quem dirige é ficar no banco do carona, né? Enquanto outra pessoa está dirigindo. Dá um negócio ruim na gente, na verdade, a gente queria estar dirigindo. A gente, né, acha que é a gente que sabe fazer. Só que não adianta ficar mal, porque a direção já está na mão de outro. Então, nesse ponto da história, é o tal do seja o que Deus quiser. Eu conheço pessoas que, quando vem outra pessoa fazendo as coisas que ela sabe fazer, essa pessoa aqui, ela fica babando de vontade de arrancar as coisas da mão do outro para ela fazer. A pessoa até estrebucha, mas está na mão do outro. E a coisa vai ficando mais séria, porque essa pessoa aqui, ela quer tanto que o outro deixe ela fazer, que ela diz assim, deixa que eu faço. Aí o outro fala assim, não, deixa comigo mesmo. Aí é a morte para essa pessoa aqui. A pessoa sai até de perto, porque tem coisas que você acha que você faz melhor, é que você que tem que fazer, né? Então, o nível de confiança em que um profissional descansa enquanto um outro profissional ou amador está fazendo o que ele sabe fazer, esse nível de confiança é 0 ou menos 10, menos 20, coisa do tipo. É uma insegurança. A pessoa confia desconfiando. Mas a verdade é que quando a gente passa qualquer coisa para outro, quando aquilo sai das nossas mãos, não é mais da nossa alçada. Então a palavra que eu tenho para dar para você hoje que está nos assistindo ou nos ouvindo, é bem pastoral, não tem nada de novo, nenhuma revelação assim estrondosa, apenas a simplicidade do poder da palavra de Deus, que é, a gente precisa lançar os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas inquietações para Deus, porque Ele é muito mais capaz de fazer por nós o que nós não temos condições alguma de fazer. Há situações em que temos que entregar tudo nas mãos de Deus e deixar que Ele cuide desse tudo. Há pessoas que a gente tem que entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele cuide delas. Há algumas questões que a gente tem que entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele resolva do jeito dele. Há circunstâncias que a gente tem que entregar nas mãos de Deus e simplesmente aceitar o fato de que agora é com Ele, dali para frente é com Ele. Entregou para Ele, é com Ele. Uma vez que a gente passe, o que quer que seja, para a instância divina, aquilo fica completamente fora da nossa alçada e não adianta ficar orando de meia em meia hora para ver se Deus sinaliza alguma resposta, porque isso não funciona. Pelo menos não desse jeito. Veja bem, se você vai fazer uma cirurgia, né? Alguém da sua família vai fazer uma cirurgia e essa pergunta é feita ao médico. Quanto tempo vai durar a cirurgia? Todo mundo faz essa pergunta. Vamos supor, o médico fala assim, cirurgia, se não der nenhum problema, ela está estimada em 8 horas. Então não adianta querer receber notícia antes disso, porque quem tem a notícia, essa pessoa que tem a notícia em loco, ela está trabalhando para que a notícia seja a melhor possível. E ela não pode parar para ficar emitindo boletim médico, só para te acalmar. Porque isso significaria ela deixar o paciente na mesa só para falar para você ficar bem. Entregou para Deus, sai da sua alçada.
Então, deixa Deus trabalhar sossegado. É muito comum, nós sabemos, nós estamos, eu principalmente estou careca, muitos de nós estamos careca, é a expressão, de saber que tem muitas coisas que nós não temos controle, quase tudo. Chega a ser ridícula a postura do ser humano que acha que pode controlar alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu assisti um documentário na Netflix, nem sei porquê, eu nem gosto de documentário, mas eu não consegui parar de assistir enquanto não vi o fim. É sobre um vulcão na Nova Zelândia, que fica numa ilha chamada Ilha Branca, que entrou em erupção em 2019, e isso resultou na morte de, eu acho que são 18 pessoas, dentre as 47 que tinham ido lá para fazer uma espécie de turismo, porque a ilha não é habitada, ela só serve para isso. Apesar do risco, não é, porque lá tem um vulcão que não expele lama, ele expele pedra e o gás, não é? Aquele vapor. Apesar dos riscos, essas pessoas foram até lá pensando que nada ia acontecer, ou que eles poderiam escapar caso alguma coisa desse errado. Para uns, não deu tempo. Para outros, tem sido puro sofrimento desde então. Uma dessas vítimas disse o seguinte: foram 3, mais ou menos assim, algo assim, 3 minutos de diversão para anos de recuperação. Então, há coisas que nós não temos como controlar. Aliás, nós não conseguimos nem controlar os nossos próprios sentimentos, o que dirá as coisas externas. Nós não conseguimos controlar as pessoas, aquilo que elas falam, as reações delas, as intenções delas. A gente não consegue mudar a nós mesmos, o que dirá mudar os outros. Há inimigos que simplesmente não podemos derrotar, e é aí que Deus entra. Deus é capaz de fazer o que ninguém é capaz. Deus pode o que ninguém pode. É o que acontece aqui com o povo de Israel. Israel estava agora numa outra fase, não é? Já tinha saído do Egito há muito tempo, o deserto estava ali para trás, eles já estavam entrando na terra prometida, e eles tinham até então presenciado coisas fantásticas, e não tinham o trabalho de lutar pelas coisas, não é? E agora começa essa fase em que eles percebem que se antes eles dependiam de Deus, agora mais ainda, não é? Porque Jericó era a primeira cidade que eles teriam que enfrentar na conquista da terra prometida. Acontece que Jericó era uma cidade além da capacidade física, militar deles. Então, precisavam depender da instância divina. Eles não tinham mais Moisés para liderá-los, mas sempre tiveram alguém muito superior. Eles tinham o Deus que tudo pode. Moisés era a figura, Deus é poder. A terra prometida era uma terra ocupada por outros povos e que tinha que ser conquistada. E o primeiro desafio era Jericó, uma cidade que, como você deve saber, era fortificada com muralhas enormes. Os israelitas tinham diante de si um problemão. Humanamente falando, Jericó era impenetrável. Vamos supor que se por algum acaso eles conseguissem atravessar as muralhas, eles ainda teriam que enfrentar um exército poderoso e preparado que estava estrategicamente posicionado no alto, já que Jericó ficava numa colina, num monte, e a vantagem
sempre será a de quem está na posição elevada. E para agravar a situação, eles não tinham nenhuma experiência militar. Era um povo de briga de rua, né? E as armas deles não se comparavam com as do exército de Jericó. Então, sem experiência militar, sem armas, diante de uma muralha impenetrável e de um exército muito bem preparado, eles só podiam contar com Deus mesmo. Então eu digo a você que quando você que é de Deus, estiver em desvantagem, ou seja, a sua experiência, as suas armas, o seu arsenal for menor do que aquilo que você está precisando conquistar, ou daquilo que vem contra você, do que a circunstância, do que a situação, não se preocupe, porque se você tem Deus, você tem tudo o que precisa para vencer, porque Ele fará tudo por você. Deus dá a vitória para todos aqueles que não têm vantagem alguma e que são dele. E lá está o povo de Deus olhando para aquele paredão. Deus chega para Josué e diz: deixa comigo. Ninguém tem poder para derrubar muralhas como o nosso Deus. Ninguém consegue pôr o inimigo para correr como o nosso Deus. Ninguém tem o poder para abrir caminho como o nosso Deus. Ninguém pode fechar a boca do leão como o nosso Deus. Ninguém consegue lutar as suas lutas como o nosso Deus. Ninguém consegue ficar ao seu lado como o nosso Deus. Ninguém. Então, quando você lança seus problemas para Deus, Ele diz: deixa comigo. Mas Deus deu algumas instruções para Josué. Ele diz assim: olha, é o seguinte, eu quero que vocês marchem em volta de Jericó por 7 dias. Uma volta por dia, só que no 7º dia vocês marchem 7 vezes. O que somaria um total de 13 voltas ao redor de Jericó. Dessa forma, nenhum dos israelitas teria dúvida de que o problema que eles estavam enfrentando era real. Vocês vão dar a volta no problema, vocês vão ver a dimensão do problema, vocês vão perceber que ele está lá, ele existe, não é? E ele é real e ele é grande, é um problemão. E eu quero que vocês façam isso para que vocês vejam que vocês não conseguiriam vencer este problema por si mesmos. Pode ser que tenha tido gente que tenha dado pitaco, falado para o Josué: vamos fazer isso, vamos falar no 1º, 2º dia, mas lá pela 3ª volta, no 3º dia, no 4º dia, as ideias foram minguando, porque não tinha jeito. Essa é a atitude nossa, nós agimos assim, ficamos dando volta nos problemas para ver se tem um jeito de resolvermos aquilo que por nós mesmos. E até que chega num ponto em que a gente fica sem ideias, fica sem recursos, fica sem solução. E já perceberam como isso funciona? Os problemas são praticamente idênticos, são semelhantes para todo mundo. Muda uma coisinha aqui, uma coisinha, mas os problemas são os mesmos. Nunca ninguém deu conta de resolver aquele problema. Mas no dia que esse problema chega para você, você acha que com você a coisa vai ser diferente. Você vai resolver o que ninguém nunca conseguiu. E isso faz com que você entre numa ciranda interminável. Isso é, você fica rodeando o problema sem nunca conseguir sair desse círculo vicioso. Até que Deus chega e diz: já deu para perceber que a boca não vai dar para você? Já deu para perceber que você não vai dar conta disso? Então, agora deixa a situação com quem pode resolver. Deixa comigo. Porque de vez em quando Deus faz com que nós tenhamos uma visão muito clara disso. Que a gente não consegue vencer sem a intervenção dele, sem o poder dele, sem a presença dele, sem a direção dele, sem o mover dele. O que acontece quando ficamos rodeando o problema na expectativa de encontrar alguma solução por nós mesmos? É que a gente vai se cansando de tanto dar voltas, e com isso o problema vai tomando uma proporção cada vez maior nas nossas vidas. Na primeira volta você vê a altura do problema, você olha e fala: nossa, que altura, meu,
como é alto isso aqui. Na segunda volta, você começa a perceber a extensão do problema. Nossa, isso não acaba mais. Na terceira volta, você começa a ver a largura a profundidade. Você fala, nossa, isso aqui tem mais coisa do que eu pensava. É mais profundo do que eu pensava. Muito mais. Isso tudo vai acabando com o nosso gás, porque tem muitas variantes para a gente enfrentar. E Deus deixa a gente se inteirar disso, para que fique bem claro que Ele é que tem o poder para fazer o que ninguém tem. Ele é que tem poder para destruir muralhas, Ele é que tem o poder para nos dar a vitória, Ele é que tem o poder para pôr o inimigo para correr, Ele é que tem o poder de curar. E muralhas são o que não falta em nossas vidas. Muitas delas levantadas por nós mesmos. Essas são as mais difíceis de serem derrubadas. Mais difíceis porque, ao mesmo tempo que elas precisam cair, nós não queremos que elas caiam. Nós as criamos como defesa. Acontece que elas acabam se tornando também a nossa prisão. Pode ser que a gente tenha recursos para ficarmos um bom tempo aprisionados dentro das muralhas. Mas recursos se esgotam, acabam e precisam ser repostos. Não dá para fazer isso cercado por muralhas. Esses dias eu vi umas 2 postagens de uns pedreiros sem noção. O engenheiro, o mestre de obra, deixa lá para um ajudante fazer a coisa e depois, quando volta, fica surpreso com o que encontra, não é? Um deles, uma das postagens, era um pedreiro fazendo um quarto, levantando as paredes do quarto, e não tinha entrada, não tinha lugar para a porta. Ele não fez o lugar para a porta, ele só foi se fechando. Outra foi de um banheiro, o sujeito fazendo um banheirinho também, sem porta. Ele estava fazendo do lado de dentro, levantando as paredes com ele do lado de dentro. E o cara chega e fala assim, como é que você vai sair daí? Nem percebi, sem noção. Como é que as pessoas vão entrar se não tem porta? Então, tem gente que é sem noção, vai criando muralhas. Muralhas, ela se fecha tanto que nada penetra, mas também nada sai. Há muralhas da alma que precisam ser derrubadas na conquista da nossa terra prometida, da nossa paz, da nossa qualidade de vida espiritual, emocional e até física, inclusive aquelas que nós mesmos erigimos, principalmente essas. Israel só passou pelas muralhas porque o Senhor mesmo estava com eles. Olha o que diz o Salmo 124, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, repita, Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Gente, não pode haver dúvidas em nossas vidas de que as vitórias que alcançamos, as muralhas que atravessamos, os montes que escalamos, os problemas que superamos, todas essas conquistas acontecem somente porque o Senhor está ao nosso lado e do nosso lado. O Senhor faz o que ninguém da nossa família pode fazer por nós. O Senhor faz o que os nossos amigos não podem fazer por nós. O Senhor faz o que o dinheiro não pode fazer por nós. O Senhor faz o que o seu diploma não pode fazer por você. O Senhor fez por Israel o que mais ninguém poderia ter feito. Mas isso não significa que a gente possa largar Deus fazendo as coisas para a gente fazer outra. Não. Aqueles que estavam dentro das muralhas de Jericó tinham que ver o povo de Deus do lado de fora agindo de acordo com a vontade de Deus. O povo de Jericó, o exército de Jericó, o rei de Jericó, eles tinham que ver o povo de Deus obedecendo a palavra de Deus. Por isso Deus ordenou que marchassem em volta da cidade.
Eles estavam fazendo aquilo sem entender absolutamente nada do porquê. Israel, o povo de Israel, eles só estavam cumprindo uma ordem. Não, vocês têm que marchar. Estou mandando vocês marchar, não é? E ele, mas para que isso? Para que isso? Primeiro, para que eles entendessem a dimensão do problema, eles, os israelitas, para que eles se convencessem de que aquilo só podia ser derrubado pelo poder de Deus. Por outro lado, aqueles que estavam dentro das muralhas também precisavam ver o Deus que agia no povo de Israel. Porque lá do lado de dentro, eles também não estavam entendendo o que está acontecendo. O que esses loucos estão fazendo? Desse jeito, nós não vamos precisar nem lutar. Eles estão rodeando a cidade, andando para lá e para cá. Daqui a pouco vão ficar cansados, exaustos, vão cair ali. Será? Eu penso assim que o pessoal de Jericó pensava o seguinte. Eu penso que pensava ficar muito. Então, eu acho que eles pensavam o seguinte: será que esse pessoal, os israelitas, não veem que as probabilidades estão contra eles? E mesmo assim eles continuam aparecendo todo dia. Sabe, gente, não é porque as probabilidades estão contra você que você vai arregar, não. A gente não pode ficar orando por uma coisa e ao mesmo tempo fugindo disso. Quando Deus diz, deixa comigo, não significa que a gente deva sair de cena. A gente tem que continuar onde está, para que o inimigo veja o que Deus está fazendo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, diz o Salmo 23. É Deus que faz, é Deus quem prepara a mesa para nós na presença do inimigo. E o inimigo tem que ver você sendo abençoado, você sendo abençoada por Deus. O inimigo tem que saber que nós confiamos em Deus o suficiente para não termos medo de nenhuma muralha. O inimigo tem que saber que nós confiamos em Deus o suficiente para nos sentirmos seguros em toda e qualquer situação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei, diz o Salmo 27. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação, equilíbrio, diz Paulo, a segunda de Paulo a Timóteo, no capítulo 1. O cerco está se fechando, gente. Mas o nosso Deus é maior do que qualquer cerco. Inclusive, se vocês se lembram daquele cerco que foi feito contra Samaria pelos sírios, está escrito lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 7. Aquele cerco terminou por causa de 4 leprosos, que tiveram um bom senso de confiar suas vidas nas mãos de Deus. Então, onde tiver gente que obedeça a Deus, o milagre vai acontecer. Onde tiver gente que obedeça a Deus, as muralhas vão cair. Onde tiver gente que obedeça a Deus, coisas impossíveis vão acontecer. Tão somente obedeça a palavra de Deus. Ande quando Ele mandar você andar. Pare quando Ele mandar você parar. Fale quando Ele mandar você falar. Cale-se quando Ele mandar você calar. Louve quando Ele mandar você louvar. Deus é o único que cumpre todas as promessas que fez. Ele vai lhe dar a vitória em nome de Jesus. Eu creio. Eu entreguei essa palavra para você. Agora é com Deus. Que você tenha a sua vitória no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.